Olá, como vocês estão? Eu tô celebrando, tô muito feliz. Nós somos Conversando Literatura, somos as conversadeiras Eli, Sim. Antônio Luizaga. Eu sou a Ala Voloshen, Caca e... O burrinho, gente! Chegou o burrinho, Pega o burrinho, pega o burrinho. Chegou o burrinho. Chegou o burrinho. Chegou o burrinho. Olha lá. Gente, isso é inestimável. Eu não tenho palavras. Me dê uma palavra porque eu tô sentindo pro momento. O que é o burrinho? Conta. Bom, gente, vou contar. Muito obrigada por estarem aí. Mais um vídeo no nosso canal. Conversando Todo Literatura. sábado, Conversando Literatura com as conversadeiras. Todo sábado às 10 horas da manhã. Tá? Que é um dia legal aí, né? E aí você tem a semana inteira para poder estar com a gente, Por assistir, favor, né? dar sua opinião, deixar seu comentário, seu likezinho, compartilhar com outras pessoas, que para nós é para isso que estamos, ok? Dito isso, Pronto, vamos lá. vamos ao que interessa. Vamos ao burrinho. Não, brincadeira, gente, é que tudo interessa, só que é uma sensação assim tão maravilhosa, porque eu nunca imaginei que eu ia um dia realizar esse sonho. O que é o burrinho, gente? O que é o burrinho? Conta o que é o burrinho. O burrinho é o meu primeiro livro, tá? Então, esse aqui é a minha estreia como escritora. Autora. Autora. Escritora você já é. Escritora, Autora. é verdade. Escritora, verdade. É, escritora Como você já é. autora, Autora. né? E assim, poder deixar pra vida, isso pra mim é legado, né? Isso pra mim é legado. Pode, sem demagogia nenhuma, eu quando eu entreguei o livro do Thales, eu falei, eis aqui o seu irmão, para as avós dele, eu falei, sem ciumeira. eis aqui seus netos. Esses netos a gente pode até passar para as pessoas também, né? Mas foi um processo de 9 meses. 9 meses? E aqui está. 9 meses para a preparação do livro. Para a preparação do Mas livro. quando surgiu a ideia, quando foi que surgiu o texto, como é que foi? Perfeito. Conta um pouco a história pra gente, como é que Tá foi? bom, vou contar. Bom, vamos lá. Quando o Thales nasceu, eu optei pela amamentação de livre demanda. O que é isso? O que é isso? Ele bebeu de comer? Que é ele isso? vai beber leite da teta a hora que ele quiser e o tempo que ele quiser. Perfeito. E vai ser assim, Tá. né? E eu optei por É isso. isso mesmo. Então eu quebrei todos aqueles paradigmas, a cada 3 horas, e não sei o que e tal. Não, a hora que ele quisesse ele tinha peito. E no começo foi muito punk. Por quê? Porque a gente não dorme. Eu amamentei o Thales 6 meses. Apenas com o peito. Ele não Sim, bebeu água, ele sim. não tomou chazinho, ele não tomou nada. E graças a Deus eu pude fazer isso, porque eu sei que tem muita gente que gostaria de ter feito e não pôde. Mas eu também fiz isso. Você Três fez isso? filhos, é a mesma 3 linha. filhos. Mesma linha. E isso aí. a demanda é isso demanda. mesmo. É demanda. É. Então, o que acontece? O Thales, ele mamava tipo 40 minutos, 50 minutos. Aí tinha que pôr pra arrotar. Dava a rotadinha dele, a gorfadinha. E aí, ele dava uma dormidinha. E eu dormia também. Só que a dormida dele, às vezes, era de 2 horas, 2 horas e pouquinho. E ele já acordava Pra mamar. com fome. E teve uma época que ele... digestão rápida. Teve uma menino, época que ele né? teve refluxo. Ah, Então ele comia, passava mal, já vomitava e já logo ele tinha que mamar de novo. Tá. E até eu achar o remédio que ajudava nisso, pra ele não ficar assim, foi aí outro processo. A minha mãe, na época, a gente morava no mesmo quintal. Então eu dormia e ela ficava com ele, acordado e tal. Quando ela percebia que ele tinha vontade de mamar, que ele ia começar a chorar, ela pegava a criança, ia pro meio do quintal e ficava cantando com ele no colo. virando coalhado o menino. Chacoalhando ele e mostrando coisas pra ele, fazendo um monte de coisa pra eu dormir 15, 20, Tá. 30 minutos Tá. a mais. Ela segurava isso, Tá. olha, isso eu não esqueço. Tá. E eu acordava muitas vezes com a minha mãe. Vejam só, minha gente,
coisa que nunca se viu, e balançando a criança lá. O burro deu um discurso e o cavalinho sorriu. Eu achava fenomenal essa frase, então eu também ficava falando essa frase para ele. E aí depois que passou todo esse processo, eu cheguei para minha mãe e perguntei: mãe, e da onde surgiu esse burrinho? Da onde surgiu esse discurso, essa história? Minha mãe falou: ah, filha, coisa lá nossa do interior, né? Lá da cidade de Pacaembu, lá onde a gente Pacaembu, que é São Paulo? São Paulo, Interior de São Paulo. Interiorzão. Tá. E eu não sei, filha. A avó talvez saberia, mas a minha avó, como né, a maioria das pessoas que me conhecem sabe, a minha avó teve AVC, hoje usa fralda, tá lesada, né? Fui perguntar pro meu vô, 95 anos. Vô, o senhor sabe alguma coisa dessa história? O senhor sabe alguma coisa? Ele, ai, filha, minha irmã, mas não sei quem, sentava com a criançada lá no meio lá da roça, e eles ficavam lá até o sol baixar e ficar escuro contando histórias, mas eu não tava lá, eu não tinha como saber. Mas isso é coisa da sua avó. Aí eu perguntei pra minha tia, irmã da minha mãe também, não sabia. Ninguém sabia. Aí eu falei, vô. Alguém sabe, por um acaso? Se alguém souber. Se alguém souber, por favor. Então, a partir dessa frase surgiu a ideia de dar uma história para isso. Olha que legal, a partir de uma frase tradicional, de tradição, sei lá, de família, de época, sei lá, né? De uma tradição, aí surge de uma frase. De uma frase. Aí eu falei, não. O Hobbit também saiu de uma frase, né? Não vou lembrar agora a frase, mas saiu de uma frase. Acho que ele até anotou, né? Anotou numa folha e depois foi surgindo o Hobbit. Nós estamos falando do Tolkien. Do Senhor dos Anéis. Depois que chegou no Senhor dos Anéis. Nossa, de uma frase, que legal. Que na verdade, deve ser uma canção isso, né? Pode ser, porque tem uma certa cadência, sim, né? Vejam uma só, cadência, minha gente. Brincar com a criança, embalar. Que tem a rima também, sim, né? Que eu achei fantástico isso, né? É de embalar a criança. De embalar, né? Então, a partir daí, eu peguei um dia, sentei. Isso foi em 2014, tá? Aí, quando foi lá para 2016... por aí. Você não mexeu mais? Não mexi, ficou a frase. E lá para 2016 eu falei, agora sim, né? Já passou 2 anos, já tinha desmamado o Thales, né? E aí a gente começa a ter um pouco mais de tempo pra gente, pras coisas, né? Então aí lá em 2016, em algum momento, eu sentei no computador velho, aquele computador que tinha risco de perder tudo, pois lá eu escrevi a história. E foi interessante, porque aconteceram tantas coisas de 2016 até aqui, o computador deu pau, não sei o que e tal, mas eu consegui resgatar a história que estava mesmo no computador. Quase perdeu, então. Quase perdeu. Quase perdi. Tinha que ser. Nossa. E eu pensando, nossa, como eu vou reescrever agora? Eu nem lembro direito, né? Então, conclusão, eu escrevi essa história e detalhe, eu escrevi ela de uma vez. Tá. Eu sentei, finalizei e fechei. Eu falei, tá, e agora é só revisar, rever e tal e tal. Guardei. Aí se passaram anos, e mais anos, e mais anos, e no finalzinho do ano passado, aqui na Prefeitura de São Caetano, abriram para umas São oficinas. Caetano do Sul, São Paulo, Brasil. Aqui abriu umas oficinas para várias coisas, né? Tá. Artesanato, escrita criativa, muitas coisas interessantes. E o meu cunhado, sabendo um pouco disso, desse que eu gosto de escrever, a gente já tinha conversado sobre isso de um dia publicar um livro, de que, nossa, seria muito legal e tal. A gente já tinha tido uma conversa sobre isso. Quando ele viu lá a chamada para as oficinas, ele me mandou um print e falou, olha, vai lá para o site da prefeitura ver, porque tá tendo uma oficina de como publicar um livro. Aí eu fui. Em novembro do ano passado. E a partir daí, conheci o professor. Novembro de 2021. 2021. Tá. Nessa oficina, descobri o caminho das pedras. Porque aí eu pensei comigo, eu falei, caramba, é possível. Sim, é possível. Né? E através desse contato... Mas você já foi para a oficina já pensando em alguma coisa disso, né? Assim, sim, já pensando no burrinho. Já foi buscar uma referência para realizar. Sim. Para concretizar. Concretizar. Né? Em forma de livro.
Porque a informação é tudo. É. Informação é tudo. É. E nesse sentido eu sou muito curiosa. Então eu experimento, Tá. né? De repente podia não fazer sentido, mas fez. Sim. Porque foi muito Sim. técnico o curso, né? Sim. Foi muito técnico, foi muita informação técnica. Então era o que eu precisava, Certo. né? Porque, Certo. assim, divulgar, trabalhar, vender e tal, a gente tá acostumado porque eu trabalho com isso Sim. no ateliê. Sim. Mas era mesmo conhecimento técnico, porque eu nunca estive envolvida no meio assim mais literário, tal. Tá. Todo o contrário, eu escrevia minhas coisas, sempre escrevi, tenho blog, tive blogs lá também, diários, escrevi Isso na Espanha, você tá dizendo? na Espanha, tenho contos assim pequenininhos, escritos, perdidos, anoto, escrevo o tempo todo, tudo eu gosto de escrever, gosto de cadernos, então mas eu tinha um texto que eu tinha essa intenção, né, de fazer um livro. E era uma coisa assim um pouco abstrata. E a partir da oficina. Longe, um sonho. Era um Um sonho. sonho. Que de repente você começou a ver, eu posso realizar esse sonho. Exato. Né? Mas quando você já foi para o curso, você já tinha isso, né? Quero realizar esse sonho, quero dar uma forma a esse sonho, uma forma material a esse sonho, né? Que é o livro. Exatamente. Que é o livro. E como é que é esse processo? Conta um pouco, assim, de sair de uma frase, se tornar um sonho, um texto, um livro. Para você, para tua experiência. Eu vou te falar que foi um processo leve e prazeroso. É o que eu tenho para falar, foi um prazer. Eu lembrei muito quando você falou num dos nossos vídeos daquela frase do Lama Mitchell. Lama Michel. Não sei porque eu falo Mitchell sempre. Não sei também. Mas vocês vão ver, eu sempre falo os nomes errados. Então, confundo os autores. Não tem problema, faz parte. E várias pessoas me falaram, né, dessa frase. Eu tive vários feedbacks, né? Que era... Ela é impactante, né? Um sonho alto, né? Um objetivo alto, né? Expectativa nenhuma e constância. Esse foi o processo do burrinho, porque uma vez que eu cheguei lá, que eu vi que tinha essa possibilidade, eu entendi o seguinte. Eu falei, opa, eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais as minhas roupas, esses negócios, para poder subvencionar esse projeto. Foi uma das coisas que eu entendi ali. Tá. Eu vou ter que levantar mais dinheiro. Tá, sim. Porque nada sai de graça. Sim. Tudo tem um valor. Perfeito. Mas, sim, eu também preciso de parceiros. Eu preciso de pessoas que entendam o que eu quero fazer. Tá. Só que é o fluxo, né? Quando a gente tá no fluxo, no lugar certo, com pessoas certas, tal. Por quê? Dessa oficina, eu me incluí no grupo. Eu fui incluída, né? No grupo de literatura da cidade. Tá. Então daí surgiu a contação de histórias no parque, surgiu a Ala Volante, surgiu o Leandro, que foi o produtor do livro, que foi o professor da oficina, e surgiu uma outra pessoinha, que é a dona Bibi Oliveira, que queria também ter o seu primeiro trabalho como ilustradora. Sim. E surgiu, né, essa parceria de ir para a rua com a prefeitura, de conhecer um pouquinho mais as pessoas da cidade. Foi muito legal. Assim, foi muito natural. Sim, porque orgânico. Foi orgânico, exatamente. Parece que é o tempo certo, né, de fazer, o tempo certo de realizar, né, de participar de das reuniões ali, que tem aquele movimentinho que teve depois das esse foi um momento importante. Foi um eu momento acho que importante. para mim foi importante, né, para você foi importante, que todo o trabalho da Secretaria de Cultura, né, com literatura no parque, foi o ano de 2021 todo, mais um pedacinho em 2022, que é inclusive foi muito bom. Um escritor aqui da cidade, que é seu parceiro, né? Nelson Albuquerque. Albuquerque. Super legal. A gente realizou um trabalho de escrita criativa. Eles têm um laboratório fenomenal, né? Laboratório de jovens escritores. E tá dando um pano pra manga, né? Maravilhoso. Porque tem muito talento, né? Maravilhoso trabalhar com essa moçada, sabe? 15 a 20, 22 anos, assim, eles são fantásticos, sabe? Eu sempre digo que eles têm uma qualidade humana muito boa. Olha, gente,
para mim e para o Nelson está sendo uma experiência Fabulosa. incrível, Tá vendo? incrível. Pela beleza, né, que a gente encontrou neles. Então é muito bacana, sabe? Poder encontrar, né, todo mundo assim. O Nelson foi o que articulou, porque o Nelson era o né? coordenador de literatura Eu lembro- durante esses eventos. E né? eu lembro que na época até eu não cheguei nesse primeiro momento, eu já fui uma agregada a posteriori, mas eu lembro que quando ele começou a fazer essa juntança Uhum. de pessoas envolvidas com literatura Uhum. da cidade, ele foi pro Facebook. Tá. Né? A Bibi conta que ele foi lá pro Facebook e postou lá que estava procurando pessoas, não sei, né? Que estivessem envolvidas com literatura, que gostassem de escrever e tal, né? E trouxe esse povo, colocou a Secretaria de Cultura, colocou para a Secretaria de Cultura, olha, aqui na cidade existem fazedores de livros, de escritas, de arte literária, né? Sim. Então, para mim, assim, foi uma coisa assim muito surreal. Porque eu nunca imaginei poder viver. Foi uma clareira, eu acho. Assim. Foi um momento de clareira, né? Dentro de tudo que a gente estava vivendo. E saindo da pandemia, importante. né? Sim, a primeira sim. vez que a gente foi pro parque. Nossa meu senhora. Deus! Todo mundo querendo falar com todo mundo. Nossa, eu nunca vi as pessoas tão interessadas em gente, sabe? Gente interessada em gente. E na época a gente nem chegava perto, né? Era toquinho ainda todos aqui, de tudo máscara. com máscara e dando toquinho aqui, né? Mas aos poucos a gente foi, sei lá, quebrando o gelo. Foi muito, muito bom. E foi aí que veio, né, todo o teu processo. E aí veio esse processo, porque já em seguida, né, no final da oficina, veio o pessoal da Gráfica Hawaii, vieram lá explicar como que é esse processo da gráfica, quando o livro chega lá e tal. Mas eles estavam na oficina, de como publicar o livro que o Leandro impartiu. Tá. Então ele veio e falou. Então eu saí de lá, gente, com tudo que eu precisava, com todas as informações, com as ferramentas. Aí foi o processo. Orçamentos. Tá. E fui falando com as pessoas certas. Leandro, olha, isso, né? Dizer que você já trabalha com produção. Não sei se ele trabalha em editora, tal. Não sei se você já fez uma produção independente, mas eu quero muito, vamos fazer sim. A Bibi topou, ela falou, eu preciso me desafiar, eu quero. Então foi esse compêndio e eu comecei a trabalhar, né? Levantar um dinheirinho daqui, levantar um dinheirinho dali, vamos. O que é bom, não é? Não é maravilhoso, bom isso? Levantar maravilhoso. O dinheiro, levantar os seus recursos. Foi uma coisa até que me ajudou muito a me organizar financeiramente. Tá. Porque tendo esse projeto à parte, eu tive que ter uma gestão financeira inédita na minha vida. Olha, que legal. Né? Tive o apoio de uma artista do Rio Grande do Sul. Tá. E a gente tinha várias reuniões, né, pelo Meet e tal, de um programa que eu participo. Então ela vinha me trazer muitas informações interessantes sobre a gestão de recursos. Uma economia, dentro desse conceito de economia criativa, sustentável. Exato. Autossustentável. Nossa, você cresceu demais com esse processo. Assim, completou tudo. Ao mesmo tempo, envolvi minha família nisso, porque com a cantação de histórias foi meu cunhado, meu marido, meu filho pros parques comigo. A Tulip surgiu nesse momento também ou já existia? A Tulip já existia. A Tulip que faz as roupinhas, a Tulip confecção. Que faz, mas a que canta e conta. A que canta e conta, ela surgiu num dia que o Nelson postou lá no grupo de literatura. Olha, precisamos de você. Quem pode ir pro parque? Leva seu livro, traz seu livro, faz alguma coisa. Ela já tinha o sarauzinho dela. Não, o sarauzinho veio depois também. Bom, também agora já não sei em que momento foi o seu. Você entrou, não me lembro. Eu acho que eu entrei ainda depois. Pode ser. Já tem livro, a outra também já tinha trabalho, né, as outras pessoas envolvidas. Todo mundo com um livrinho publicado, alguma coisa. Aí Nelson, eu não tenho livro, eu posso contar uma historinha? Porque eu já tinha as roupinhas e tal. E aí o Nelson falou, pode, claro. Aí depois eu chamei o Nelson de novo, falei, Nelson, posso cantar também? Eu conto e canto. Aí ele, pode. Eu achei interessante porque ninguém me conhecia. E assim, acreditaram. Eu falei, nossa, que corajosos, né? Claro. Não, porque assim, se desse alguma coisa errada, não ia passar de uma, né? Tudo bem, mas perdurou. Então, naquela semana eu juntei aqui, e era Natal. Eu lembro que ia entrar o Natal.
Então eu juntei umas historinhas populares, umas historinhas conhecidas, assim, não muito conhecidas, mas assim, de domínio popular. Peguei musiquinhas como o Peixe Vivo, né, coisinhas assim também populares. Fizemos um popurrí de historinhas que se encaixavam, dos bichinhos na fazenda, do Natal e não sei o quê. Enfiei umas musiquinhas lá no meio, pô, fiz umas roupinhas para os meninos e fomos pro parque. E foi maravilhoso. Meninos, o marido, O cunhado e o Thales. e o Thales. O que na verdade deu início às coisas. Foi aí Thales, que começamos. Thales, foi o Thales. Mamando. Olha só. E ali você se apresentou. A gente se apresentou. Eu lembro da sua apresentação, eu lembro. Conversamos muito com o pessoal lá. Logo rolou umas pré-conferências, né, da cultura. Sim, em fevereiro. Sim. Começou a rolar. Aí teve editais na cidade também. Aí eu entrei, aí fui lá com a historinha de Natal também, porque estava bem pertinho do Natal quando a gente foi. E aí lá para fevereiro começou esse burburinho de pré-conferência, tal, o pessoal de literatura envolvido. Nos conhecemos numa reunião e eu vi o Pimenta do Reino, o livro da Ala. Então aí surgiu outro repertório para Tulip, que é o Pimenta do Reino. Depois veio o contato com o Igor Leite, escritor, da Maria Clara Cusquinheira. Surgiu mais uma historinha pro repertório. E aí o burrinho... Nossa, tudo foi nascendo junto. E aí, o que eu fui fazendo? Eu fui juntando recursos e fui gerindo. Tá. Agora eu preciso isso, agora eu preciso aumentar isso, eu preciso investir aqui. Bacana. Agora é hora disso, agora é hora daquilo. E respeitando os processos, respeitando o momento da ilustradora, da Bibi. Tranquila, eu não tenho pressa. Você tem? Mas vocês tinha prazo ou não? Não. Eu coloquei um prazo a partir do momento... Porque assim, a gente primeiro tem aquele contato, conhece a pessoa e tal. Aí a Bibi foi muito legal, porque ela já foi logo me falando, vai registrar esse texto, registra aqui na Victors, manda para a Biblioteca Nacional, faz o registro antes de você passar para qualquer pessoa, tenha esse cuidado. Sim. Então eu fui... né, no final do ano eu registrei o livro na Victors, mandei para onde tinha que mandar, e aí eu entreguei o texto para ela. E eu falei, agora tá na sua mão, vai no seu tempo. Ai, mas e se eu não conseguir e tal? Bom, o dia que você falar para mim, eu não posso, tá tudo bem. Eu pego o texto de volta. Mas não descarte antes de ler, de entender e de tentar fazer alguma coisa. Exatamente. Esse foi o que eu pedi para ela. Exatamente. Passaram-se uns meses, então em fevereiro ela me entrou em contato. Vamos tomar, janeiro ou fevereiro, vamos tomar aquele café. Sentamos, conversamos 2 horas e ela falou, então tá, a partir daqui eu vou ver o que eu faço. Legal. Em um mês ela entregou a pasta pronta. Com as ilustras. Estava pronta. E aí, quando essa pasta das ilustrações chegou, que a gente se encontrou no parque, ela e o Leandro, que fez a produção, digitalizou as fotos, eu olhei e falei assim, meu Deus, eu chorei. Aí eu chorei. Eu falei, nossa, tá acontecendo. Já. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Como é que é isso, está acontecendo isso? Porque até então era um sonho só meu, era um projeto só meu na minha cabeça que eu queria fazer, queria tal. A gente fiz um planejamento também técnico, usei uma ferramenta, o Trello. Então a gente foi delimitando tempos ali. Sim. A partir do momento que a Bibi falou assim, não, agora eu vou fazer essas ilustras. Então a gente delimitou, a Bibi entrega as ilustras até tal data. Aí a gente começou a expor data. O que representou para você? Fala assim, agora eu vou colocar a público, eu vou trazer isso. O que representou para mim? Porque assim, eu sempre fui do fazejamento e muitas vezes eu deixava as coisas pela metade. Tá. Por falta de recurso, por falta de um entendimento melhor do assunto, porque o caminho ficou muito difícil e tinha outras prioridades. E porque eu tentava fazer tudo sozinha, do meu jeito, e, né, deu ruim, dava ruim. Dava ruim por quê? Dava ruim porque essa inestabilidade que eu vivi emocional. Porque eu tive um crescimento emocional muito grande de 2019 para cá com a Tulip. Sim. Mas até então a Tulip era uma coisa só minha. Se desse certo era eu, se não desse certo era eu também. A Tulip é a confecção. A confecção. Como muito, eu tenho as pessoas que prestam serviço para mim. Okay, que em algum momento não dá mais certo, olha, tal, mas são prestadores de serviço, né? Então,
o sonho era meu e tal. A questão... Mas você não acreditava que fosse, que você iria realizar? Tipo É assim, que eu- é só meu. Bom, tem um motivo para ser só seu. Eu acredito, que nem, eu sempre acreditei em todos os meus projetos, mas a tal da constância, ela me faltava muito, Ah, tá. Você oscilava oscilava. no seu E em ritmo. algum momento da minha vida, o que havia Mas também? também você foi vivendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Sempre, Eu acho né? que tem que dar um desconto também para isso. Sempre. Não é assim, bom, minha gente, agora eu vou escrever, todo o restante da minha vida espera por mim, alguém irá cuidar das coisas que eu tenho que cuidar. Eu queria, e lá né? vou eu Uma escrever. subvenção, né? Pra pagar todas as Mas contas. não, né? Tudo acontecendo Tudo acontece junto, E né? você tinha um filho pequeno também, tem essas questões também. E a Que precisa questão ainda de é você que muito. vinha também as questões das expectativas. Ah, tá. Eu sempre tive expectativas altas com as coisas até então. Porque na minha cabeça. Alta em que sentido? Em relação a você? Do projeto. Não, isso aqui vai dar certo. Ah, isso vai aqui dar vai ser certo. top. Isso aqui você vai ver. Mas isso aí é expectativa, né? Aquela expectativa, não é o sonho alto. Não é o sonho, é a Vai, expectativa. nossa, vou Só arrasar. que era o revés. O meu objetivo era muito baixo. Ai, mas eu vou começar aqui, desse jeito. Do jeito que dá, vou fazer fasejamento. Eu vou fazendo. Mas a expectativa tava lá em cima. Não combina. Não, é tipo assim. Tava tudo errado. É uma imaginação. Tô imaginando, nossa, eu já tô lá em cima, já sou Paulo Coelho, aguarde, espere, esquece. E não é nada disso, né? Só que aqui eu não tô. Mas você sabe, isso é uma coisa interessante, porque assim, quando a gente bota tudo lá em cima, uma expectativa assim, nossa, vai dar certo, eu vou arrasar, vai ser isso, vai ser aquilo, parece que é para compensar uma falta de segurança em si mesmo, não é? Parece uma compensação. Não faz muito sentido, né? Mas é o imediatismo. Eu tinha isso muito em mim e graças a Deus olha, a Tulip nasceu em 2019. Foi indo, a pandemia foi muito boa porque eu consegui trabalhar sem pensar muito, né? Tinha muito trabalho. Logo teve essa transição, essa volta para as coisas. E a Tulip continuou. Quando eu comecei esse novo projeto, eu não botei expectativa nenhuma. Eu já fiz todo o contrário. Só que o que eu fiz? Eu botei um objetivo claro. Isso. E coloquei prazos. Isso para você. Alguns prazos Perfeito. a gente venceu antes. Outros extrapolou. Perfeito. Mas tinha prazo. Isso. Tinha começo, tinha meio, tinha fim. Isso. E eu sabia que até tal dia eu tinha que ter aquela verba para aquilo, e eu sabia que até tal dia eu tinha que fazer aquela revisão, até tal dia eu tinha que... É o gerenciamento, né? Eu vou negociar aqui, olha, você vai fazer isso para mim? Como eu posso te pagar? Qual é o seu valor? Como que eu posso te pagar? Você pode me pagar assim, assim? Para mim tá ótimo, então beleza. E correndo para cumprir tudo, sabe? Então, sem parar a minha vida. Sim. Isso foi interessante também. Então, foram 9 meses esse processo e me ensinou pedagogicamente que mais que o fasejamento é um bom planejamento, um bom gerenciamento, sem expectativa. E a minha expectativa era mínima, porque eu tinha poucos recursos, parceiros fenomenais, pessoas assim, a Ala foi revisora, ela fez a preparação, né? Foi assim, gente maravilhosa. A gráfica foi The Flash. Eu falei, meu Deus, calma! Espera! Não, já tá tipo, sabe, mandei num dia, no outro dia já tava prova. E 2 dias depois já tava pronto. Foi uma coisa assim muito rápida, né? E assim, de competência mesmo, de todo mundo que se envolveu, todas as pessoas que trabalharam nesse projeto, foi gente muito competente. Então isso também me trouxe uma grande lição. De procurar as pessoas certas para fazer as coisas certas, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Né? Então, Ala, o que eu tenho para falar é que esse livro me transformou, né, nesse sentido, um crescimento muito grande e saiu, mas a expectativa era baixa e ele superou as expectativas. Saiu além do que eu esperava. Acho que essa é a base. Nossa, que 10.
E o lançamento, como é que vai ser? Quer dizer, como é que tá o processo? Eu sei que você já fez a pré-venda, já foi Sim. quase uma boa parte. Eu vou deixar aqui nos comentários uma landing page, que é tipo um sitezinho que eu fiz para vocês conhecerem mais o burrinho. Então lá tá um pouquinho de Abre mim. um pouquinho, mostra só um miolinho dele. Para mostrar. Olha, aqui. Isso. Tem uma parte aqui que eu gosto muito. Qual que você gosta mais? Ai, essa lua aqui, olha. Esse jogo de cores, né? Fala um pouco da história pra gente. Do que se trata a história? Bom, se trata... Antes do lançamento. A gente já vai falar do lançamento. Vamos lá. Se trata de... Qual é o principal? A ideia principal é o quê? Vai ter uma convenção de bichos que já acontece há mais de 20 anos, né? Cada ano acontece num lugar do mundo. Então, nesse lugar muito distante, num reino lá, ninguém sabe. Pode ser qualquer lugar do mundo. Aconteceria a 21ª convenção desses bichos. É de praxe, e nessas convenções, que 4 representantes daquela região deem um discurso. Tem apresentações, tem uma série de coisas, mas os discursos são os mais importantes. Como uma convenção mesmo, sabe? Né? Então, o que acontece? No dia, nos momentos anteriores a essa convenção, o rei vai até a floresta lá e fala o que para eles? Olha, a gente vai ter a convenção e nós queremos 4 pessoas para fazer o discurso e eu vou escolher essas pessoas agora. E não, bem pessoas. Os animais. Personagens ali. Eu já humanizei todo mundo. Vou escolher 4 animaizinhos aqui para dar esse discurso. Então, aconteceu algo inesperado, porque geralmente se escolhia um tipo de animal e dessa vez ele mudou todos os protocolos. Os mesmos. E pegou 4 improváveis. Os improváveis. Primeiro improvável. Qual foi? Primeiro improvável foi a Dona Galinha, Filomena. Segundo improvável. O João de Barro. Terceiro improvável. A Dona Tartaruga Kira. E o quarto improvável. O burrinho. O burrinho. Tá? Então não vou falar mais. Vejam só, minha gente, é uma coisa que nunca se viu, tá? É bem interessante. Eu acho que ela fala um pouco da diversidade. Fala... O burrinho faz um discurso bem profundo, bem reflexivo. Muito interessante, vale a pena. A landing page vai estar aqui, você vai ter todas as informações do livro, você vai ter um site lá, vai te direcionar para se você quiser adquirir, para dar de presente para alguma criança, aproveita o Dia das Crianças. Lançamento. Dia 24 de setembro, às 15 horas. 15 horas. Tá? Onde? Lá na Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil. Tá? Vai ser na Estação Cultura, que é um espaço que é da cultura, que está em cima da estação de ônibus da cidade. Então você vai ter a estação de trem e a estação de ônibus. Não tem como você errar. Tem uma rampa atrás da estação de ônibus, você vai subir e a gente vai estar lá em cima no anfiteatro lá, vamos fazer o lançamento ali, né? Aí depois na descrição você coloca o endereço, tudo certinho. Coloco tudo para vocês, tá bom? Isso. Porque realmente eu tô muito Vai ser uma contente. festa. Vai ser uma festa e contamos com vocês lá com a gente para conhecer o discurso do burrinho. Do burrinho, é isso mesmo. Que 10, né? Eu tô radiante. O burrinho é só o primeiro. É só o primeiro. Virão outros, né? O que esperamos. Virão outros. Virão. É isso aí. Virão. Já temos um coelho na cartola. Um coelho na cartola. Mas em outro momento... Agora tem que viver, né? Agora tem que amamentar o burrinho. Amamenta, deixa crescer, vai virar um burrão. Pra outra gestação, né? Vai virar um burrão, aquela coisa. Deixa ele crescer, ele caminhar pelas perninhas dele, que aí a gente... Fazer o trabalho dele. A gente parte pra outra gestação. Viram outros irmãozinhos.
Esperamos. Sim, é isso aí. Tá bom? Tá bom, gente. Então, muito obrigada por estar aí com a gente. Obrigada, Ala. A Ala me inspira. Eu já falo, e não é demagogia, não é nada. Ela me inspira. Eu olho pro trabalho dela, porque a Ala, ela tem muito trabalho legal. Ela escreve pro jornal, ela tem o blog, ela tem o Pimentinha do Reino, ela tem os poemas. Ela tá sempre em movimento, ela dá as oficinas, ela faz o café filosófico, ela tá sempre em movimento, no ritmo dela, Meu né? ritmo, E tem me inspirado Que bom. a me respeitar, né? Respeitar meu ritmo. Sim, Acho que a é se respeitar e a cumprir a sua vida, né? Cumprir os desígnios da sua A vida. Caca agora tem um Um amigo, amiguinho, tá? Que ela tá cuidando aqui. Vem cá, pega o burrinho, eu pego a Caca e a gente faz Esse aqui é o assim. burrinho do Olha lá o Thales, que burrinho, agora olha lá, ele é nosso burrinho. Que bonitinho, gente de Deus. Olha a carinha Ele dele. inspirou muito a ilustradora, viu? Vocês Mas uma vão ver graça. em algum momento essa inspiração lá, vocês vão entender, tá? Então agora ela tem alguém pra cuidar, né? Porque ela já é uma mocinha. Sim, arrumou um amiguinho, olha, toda pera, Caca, toda feliz, toda feliz. Que ela é uma mocinha já, uma mocinha, né? mocinha, Então é é. isso. Olha lá, o burrinho. Tá bom, gente? Olha, obrigada. E esperamos vocês ainda na Estação Cultura, tá 3 bom? horas. Às 15 horas. Tchau, tchau. Tchau.